Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de matrizes, aula número 9, propriedade de matrizes, parte 3. Nessa parte 3 veremos 4 propriedades envolvendo o produto de matrizes. Vamos obedecer aqui uma regra para multiplicar matrizes, sempre da esquerda para a direita, essa é uma regra fundamental. E aí a gente vai explorar alguns exemplos. Obviamente nós não estamos interessados em demonstrar essa propriedade, e sim exibir exemplos para justificar essa propriedade. Então o que vale mais vai ser a ideia com os exemplos que a gente for utilizar, ok? Começando pela propriedade número 1, a associativa. Então a gente vai associar primeiramente B vezes C e multiplicar A vezes o resultado de B vezes C. Então, associamos B com C. Lembrando que esses produtos têm que estar definidos. Por exemplo, B com C tem que estar definido. Número de colunas de B tem que ser igual ao número de linhas de C. E aí teremos uma determinada matriz. E aí a gente vai também ter que, para existir A vezes o resultado de B com C, a gente vai ter que o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas do produto B com C. Então, toda essa relação aqui de produto tem que estar bem estabelecida. E a gente vai agora associar A com B, o resultado multiplicar por C, desde que estejam definidas esse produto. Lembrando que nos números reais essa propriedade também é válida. Veja, um exemplo seria 2 vezes 3 vezes 4. Teremos aqui 3 vezes 4, 12, 2 vezes 12, 24. Se a gente fizer A vezes B e o resultado multiplicar pelo C, que é 4, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. Então, para números reais, essa propriedade também é válida. Para a matriz, nós vamos identificar aqui pelo exemplo que ela também será válida. Não iremos demonstrar, mas a gente tem essa ideia pelo produto dessas matrizes, sempre será justificado para quaisquer exemplos que a gente pegar, desde que obedeça o produto, ok? Então vamos começar pela situação aqui de copiar a matriz A. Pegamos aqui uma matriz 2 por 2A, B 2 por 2 também, C 2 por 2. Então vou copiar a matriz A, menos 1, 2, 3 e 4, matriz 2 por 2, vezes agora nós vamos obter o resultado da matriz B vezes C. Lembrando que B vezes C é uma matriz aqui B 2 por 2, C também 2 por 2, número de colunas de B é igual ao número de linhas de C, portanto o produto vai existir, o resultado é 2, uma matriz 2 por 2. Obviamente agora a gente tem A, e aqui vamos fazer obviamente o produto B com C, mas nós sabemos que esse produto também será válido, porque a matriz é duas colunas da matriz A e aqui duas linhas da matriz B com C. O resultado é uma matriz 2 por 2. Muito bem, vamos fazer agora B vezes C. Então nós temos 4 elementos aqui na matriz B vezes C. Como encontrar esse primeiro elemento? Está na primeira linha, primeira coluna. Então, primeira linha, primeira coluna. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. 0 vezes 1, 0. Então, 2 positivo. Menos 2 vezes 1, menos 1, mais 2. Com mais 0, 2. Esse elemento está na primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Menos 2 vezes menos 3, mais 6. 0 vezes menos 2 é 0. Então, mais 6. Este elemento, primeira, segunda linha, primeira coluna. Então, segunda linha, primeira coluna. Vejam, menos 1, que é 1 vezes menos 1, menos 1. 3 vezes 1, 3. Então, menos 1 mais 3, 2. E, finalmente, segunda linha, segunda coluna. Segunda linha com segunda coluna. 1 vezes menos 3, menos 3. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 3 com menos 6, menos 9. Muito bem, esse é o produto
B vezes C. Agora a gente multiplica A vezes o produto B com C. Já sabemos que a matriz A é 2 por 2 e o resultado aqui 2 por 2, o resultado definitivo é uma matriz 2 por 2. Esse primeiro elemento é a primeira linha com primeira coluna. Menos 2, 3 vezes 2, 6. Então, menos 2 mais 6, 4. Este elemento, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Menos 6 com menos 27. Menos 33. De novo, menos 1 vezes 6 é menos 6. 3 vezes menos 9 é menos 27. Se você quiser fazer no rascunho, sem problema. Aqui nós temos menos 6 com menos 27. Menos 33. Este elemento, segunda linha, primeira coluna. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 4 mais 8. 12. Finalmente, esse elemento está na segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. 12, e aqui 4 vezes menos 9, menos 36. 12 menos 36, menos 24. Então, percebam que esse resultado foi dado por essa matriz 2 por 2. Agora veremos esse resultado. Se realmente for igual, a gente já tem essa ideia que essa associativa é válida. Muito bem, começaremos multiplicando a matriz A por B, e aí já sabemos que o resultado será 2 por 2, porque A é 2 por 2, o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B, o resultado é 2 por 2. E o resultado a gente vai multiplicar pela matriz C. Menos 1, menos 3, 1 e menos 2. Então aqui nós vamos fazer A vezes B. Então vou apagar essa parte que não é necessária, vou até apagar aqui também para facilitar a visualização do produto. Veja, primeira linha com primeira coluna a gente vai encontrar esse primeiro elemento. Mais 2, porque menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. 3 vezes 1, 3. Então, mais 2 com mais 3, 5. Este elemento, primeira linha, segunda coluna. Menos 1 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Segunda linha, primeira coluna. Está aqui. Segunda linha, primeira coluna. Menos 4, mais 4. Portanto, 0. Finalmente, segunda linha, segunda coluna, porque é o elemento que está aqui. Vamos lá. 0, 4 vezes 3, 12. Está aí o resultado de A vezes B. Será que esse produto vai dar exatamente essa matriz? Sim, porque a associativa é uma propriedade válida, desde que sejam estabelecidas aqui esse produto. Então vamos para a parte final dessa multiplicação. Então, temos aqui primeira linha, primeira coluna. Vejam, menos 5 mais 9. Então, menos 5 mais 9, 4. Este elemento, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Menos 15, menos 18. Menos 15, menos 18, menos 33. Pode fazer no rascunho se você achar melhor. Agora, segunda linha, primeira coluna, 0, 12 vezes 1, 12. E, finalmente, segunda linha, segunda coluna, 0, 12 vezes menos 2, menos 24. Então, percebam que o resultado foi exatamente o mesmo da matriz anterior. Significa que a propriedade da associativa, pelo exemplo dado, obviamente não demonstramos, mas vai servir para quaisquer matrizes, de quaisquer ordem, desde que esse produto seja
realmente válido, ok? Que aí a gente usa a associativa, perfeito? Muito bem. Propriedade número 2, distributiva à esquerda. Notem que essa distributiva à esquerda, ela é dada por esse produto. E nos números reais também vai ser válido. Veja, se eu pego nos números reais A vezes B mais A vezes C. Então, famoso aqui chuveirinho. Vamos pegar um exemplo. 2 que multiplica 3 mais 4. Fazendo essa soma, que é 7 vezes 2, 14. Óbvio. E se eu faço 2 vezes 3, 6, e 2 vezes 4, 8. E de fato, 6 mais 8, 14. Então essa propriedade para números reais é válida. E para matrizes, vamos pegar aqui um exemplo para justificar essa propriedade. É uma distributiva à esquerda, porque o A está à esquerda. Então primeiro a gente vamos pensar aqui, na soma de B mais C. Então, todas essas operações têm que estar muito bem definidas. Estando bem definida, a gente pode usar a propriedade. Então, vamos somar primeiramente B mais C. Então, como que a gente vai organizar essa situação? Vou copiar a matriz A, está aqui a matriz A, e vamos multiplicar pela soma de B com C. Já que a matriz B é 2 por 2, C 2 por 2, para a soma tem que ter a mesma ordem. E aí a gente soma os elementos correspondentes. Menos 2 com menos 1, menos 3. 0 com menos 3, menos 3. 1 com mais 1, 2. 3 com menos 2, 1. Matriz 2 por 2, 2 por 2. Então essa é a matriz A, está aqui copiada. E aqui é a soma de B mais C. Somei os elementos correspondentes. O resultado será uma matriz 2 por 2, porque essa primeira matriz tem duas colunas, a matriz que vai ser multiplicada tem duas linhas, o resultado é 2 por 2. Então, esse elemento aqui, são 4 elementos, o primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna, então primeira linha vezes primeira coluna. Menos 1, vou organizar aqui. Menos 1 vezes menos 3, mais 3. 3 vezes 2 é 6. Então, mais 3 com mais 6, 9. Este elemento, primeira linha, segunda coluna. Menos 1 vezes menos 3 também vai dar mais 3. 3 vezes 3, 3 vezes 1, 3. Então, 3 mais 3, 6. Segunda linha, primeira coluna. Aqui vai ser menos 6, aqui vai ser mais 8. Então, menos 6 mais 8, 2. Finalmente, segunda linha, segunda coluna, menos 6 mais 4. Menos 6 mais 4, menos 2. Esse foi, portanto, o resultado do primeiro membro. A que multiplica B mais C. Agora, por outro lado, vamos identificar agora o produto de A com B, depois o produto de A com C, e obviamente somar essas duas matrizes. Então, A vezes B. Então, vamos resolver aqui A vezes B, e o resultado vamos somar com A vezes C. Então, vamos começar com A vezes B. A vezes B, sendo A uma matriz 2 por 2, ou seja, vai ser obedecido aqui essa situação de que o número de colunas da primeira matriz sendo igual ao número de colunas da segunda. O resultado 2 por 2. Veja, vamos pegar o primeiro elemento, vai ficar primeira linha com primeira coluna, mais 2 com mais 3, 5. Primeira linha, segunda coluna, 0 mais 9, que 3 vezes 3, 9. Agora, segunda linha, primeira coluna, menos 4 com mais 4, 0. Finalmente, 0 com mais 12, 4 vezes 3, 12. Aí. Agora temos que fazer A vezes C.
Vou apagar essa parte que a gente não vai utilizar. Vamos fazer aqui A vezes C, matriz 2 por 2. Obviamente, o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz C. O resultado é uma matriz 2 por 2. Muito bem. Então, temos que primeira linha com primeira coluna, mais 1 com mais 3. Resultado, 4. Primeira linha, segunda coluna, vamos ter mais 3, menos 1 vezes menos 3, mais 3, 3 vezes menos 2, menos 6. Então, mais 3 com menos 6, menos 3. Eu sugiro que você faça essa operação no rascunho, para ir facilitando você não errar também. Como eu já estou acostumado aqui com esse produto, né, mentalmente, eu vou fazer dessa forma para não poluir aqui a nossa tela. Mas você pode fazer menos 1 vezes menos 3, mais 3. 3 vezes menos 2, menos 6. E 3 menos 6, menos 3. Ok? Segunda linha, primeira coluna. Menos 2, mais 4. Então, menos 2 mais 4 é 2. Finalmente, segunda linha, segunda coluna, menos 6 com menos 8. Porque 2 vezes menos 3 é menos 6. 4 vezes menos 2 é menos 8. Menos 6 menos 8, menos 14. Somando essas duas matrizes, teremos, como ela é 2 por 2, essa também 2 por 2, vamos somar os elementos correspondentes. 5 mais 4, 9. 9 com menos 3, 6. 0 com mais 2 é 2. E 12 com menos 14, menos 2. Ou seja, o que a gente estava prevendo que fosse acontecer, de fato ocorreu. Porque a matriz resultante aqui, que é A vezes B mais A vezes C, foi exatamente igual a A que multiplica B mais C. Essa, portanto, foi a distributiva à esquerda. Não é uma demonstração, mas justifica aí pela ideia desse exemplo que a gente forneceu, que essa propriedade distributiva à esquerda vai funcionar para quaisquer matrizes, desde que esteja estabelecido todas as operações aqui. Tranquilo? Muito bem. Vamos para agora a propriedade 3, que é a distributiva à direita, muito parecida com a anterior. Veja só, nós temos aqui B mais C vezes A, só que o A está à direita. E é muito importante que a gente faça esse produto, porque na propriedade 4 a gente vai ver que a comutativa nem sempre vai ser válida. A vezes B nem sempre vai ser igual a B vezes A. E a gente vai ver isso na propriedade número 4 e nas outras posteriores. Então aqui temos a distributiva à direita, B vezes A, e nunca A vezes B, sempre da esquerda para a direita, mais C vezes A. Então vamos organizar essa situação. B mais C. Pegamos aqui essas matrizes como exemplo. B mais C. Basta somar aqui os elementos correspondentes, já que a matriz ela tem a mesma ordem, B com C. Já vou aproveitar por 2 por 2 na A. E vamos somar os elementos de B com C. Menos 1 com menos 2, ou menos 2 com menos 1 dá menos 3. 0 com menos 3 é menos 3. 1 com mais 1 é 2. E 3 com menos 2 é 1. Essa é a matriz B mais C. E quero multiplicar essa matriz, B mais C, pela matriz A. Vou copiar a matriz A aqui, menos 1, 3, 2 e 4. E aí, como a gente já viu que a matriz inicial tem duas colunas, a segunda tem duas linhas, o produto é válido, vai existir, e o resultado vai ser a matriz 2 por 2. Primeira linha com primeira coluna, mais 3, menos 6. Então, mais 3 menos 6, menos 3. Este elemento, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha,
segunda coluna, menos 9, menos 12. Então, menos 9 com menos 12, menos 21. Agora, segunda linha, primeira coluna, menos 2, mais 2, 0. Finalmente, segunda linha, segunda coluna, mais 6, com mais 4, 10. Então, está aí organizada essa situação no primeiro membro. O resultado foi essa matriz. Para o segundo membro, faremos agora o seguinte: B vezes A, faremos esse produto, mais C vezes A, que também será uma matriz 2 por 2. Então, começando por B vezes A. Agora temos que ter um cuidado, não é A vezes B, tem que ser B vezes A. Então eu vou preferir colocar a B aqui no rascunho para fazer esse produto, B aqui, vezes A, menos 1, 2, 3 e 4. Então, B vezes A, troquei aqui a posição, porque a multiplicação é sempre da esquerda para a direita, vai ficar mais 2 com mais 0, 2. Este elemento, primeira linha, segunda coluna, menos 6 mais 0, menos 6. Agora, segunda linha, primeira coluna, menos 1 com mais 6. Menos 1 com mais 6 é 5. Finalmente, segunda linha, segunda coluna aqui, 3 com mais 12, 15. Perfeito. Agora C vezes A. Então, novamente, vou apagar essa situação e vou escrever aqui do lado C vezes A. Então, vale a pena a gente colocar sempre à esquerda a primeira matriz, C no caso aqui, menos 1, 1, menos 3 e menos 2. Vou multiplicar pela matriz A, menos 1, 3, 2 e 4. Já sabemos que essa matriz é 2 por 2, essa também 2 por 2. Número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda. Resultado 2 por 2. E aí, faremos mais 1 com menos 6. Então, mais 1 com menos 6, menos 5. Este elemento, primeira linha, segunda coluna, menos 3 com menos 12. Então, menos 3 com menos 12, menos 15. Continuando, segunda linha, primeira coluna, menos 1 com menos 4. Então, veja, menos 1 com menos 4, menos 5. Finalmente, segunda linha, segunda coluna, 3 com menos 8, que 3 vezes 1 é 3, menos 2 vezes 4 é menos 8, 3 com menos 8, menos 5. Finalmente, a soma de B vezes A com C vezes A. 2 por 2. Então, basta somar os elementos correspondentes. 2 com menos 5, menos 3. Menos 6 com menos 15, menos 21. 5 com menos 5, 0. E 15 com menos 5, 10. Nesse caso, o segundo membro dado por essa situação, B vezes A mais C vezes A, deu exatamente o resultado da situação do primeiro membro. Significa que a distributiva à direita é uma propriedade válida, não só para matrizes, como também para números reais. Perfeito? Para finalizar, para que a nossa aula não fique extensa, na parte 4 veremos as outras propriedades. Essa é uma das propriedades que eu elejo muito importante, que é a propriedade que, geralmente, o produto não é comutativo. Então, nem sempre A vezes B é igual a B vezes A. Pode até ser igual em algumas situações, mas aí são exceções. No âmbito geral, o produto não é comutativo. Inclusive, vou pegar aqui o exemplo de A vezes B. Vamos identificar esse primeiro resultado de A vezes B. Como é uma matriz 2 por 2,
B 2 por 2, o produto existe, porque o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B, o resultado é 2 por 2. Então, faremos A vezes B. A vezes B, teremos o seguinte resultado. Primeira linha, primeira coluna, mais 2 com mais 3. Então, mais 2 com mais 3, 5. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha da primeira matriz, segunda coluna. Então, 0 mais 9. 9. Segunda linha, primeira coluna, menos 4 mais 4. 0. Finalmente, segunda linha, segunda coluna, 0. 4 vezes 3, 12. Então, esse é o resultado de A vezes B. Será que B vezes A vai dar o mesmo resultado? Pode ser que dê. Não necessariamente. Eu posso garantir que sempre vai dar igual ou diferente, mas geralmente não vai ser comutativo. Ou seja, o resultado para esse exemplo não vai dar certo, que eu já organizei esse exemplo para isso. Pode até que seja num outro exemplo que A vezes B seja igual a B vezes A. Mas na grande maioria das matrizes, isso não se aplica. Portanto, de forma geral, o produto não é comutativo. Agora, nos números reais, isso sempre vai existir. Sempre que eu fizer 2 vezes 3, sempre será 3 vezes 2. 6 igual a 6. Note, então, que nas 3 primeiras propriedades, essas 3 primeiras, o produto de matriz envolvendo soma na associativa, na distributiva à esquerda e à direita, vale para números reais e vale para matrizes. Agora chegamos num ponto que vale para números reais e não necessariamente é válido para matrizes. Mas primeiro a gente precisa resolver B vezes A. Então eu já tenho B aqui. Para facilitar, eu vou somente colocar a matriz A aqui do lado para organizar o produto. Menos 1, 3. 2 e 4. Vou apagar essa parte que não nos interessa. Vou inclusive apagar a ordem, porque 2 por 2 e 2 por 2, a gente já viu várias vezes aí, em vários exemplos, que será válido. O produto existe e o resultado sempre 2 por 2. E aí vamos pensar no seguinte. A matriz B vezes A será uma matriz 2 por 2, com 4 elementos, porque 2 vezes 2 é 4. Primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna, mais 2 com mais 0, mais 2. Veja que já deu o primeiro elemento diferente, então nem precisamos ir adiante, mas vou fazer por completo. Primeira linha com segunda coluna vai me dar esse elemento. Menos 6 mais 0, menos 6. Então, sempre que você buscar, por exemplo, uma matriz maior, quando a gente for fazer exercício, você vai estar lá com uma matriz, por exemplo, na quinta linha, terceira coluna. Você está lá no elemento que está posicionado na quinta linha, terceira coluna. Você pega a quinta linha da primeira matriz e multiplica pela terceira coluna da segunda matriz. Essa vai ser a ideia que a gente vai propor nas próximas aulas. Por exemplo, aqui, o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Então, a gente pega a segunda linha, multiplica pela segunda coluna. 3 com mais 12. 3 vezes 4, 12. Aqui seria, então, 15. Então, veja que está ficando bem diferente. Finalmente, esse elemento, primeira linha, primeira coluna, menos 1, mais 6. 5. Então, nenhum elemento foi igual. Poderia ter 3 elementos iguais e um diferente. Ainda assim, a gente estaria confirmando que essa propriedade, na inversão das matrizes, não será válida. Então, essa é uma parte bastante importante para a sequência dos nossos estudos. Nem sempre o produto de A vezes B é igual a B vezes A. Nós vamos identificar em outros exemplos que A vezes B pode ser igual a B vezes A, dependendo do exercício dado, mas isso é uma exceção. Às vezes nem existe esse produto, por exemplo, B vezes A. Existe A vezes B, mas não existe B vezes A. Por exemplo,
Se eu pego aqui uma matriz, por exemplo, A, sendo uma matriz 2 por 5, pego uma matriz B, que é uma matriz 5 por 3. Vejam, A vezes B existe. Então, A vezes B vai ser uma matriz. Aqui eu tenho o número de colunas 5, número de linhas aqui 5. O resultado vai dar uma matriz A vezes B, 2 por 3. Então veja, a matriz A vezes B existe, mas será que B vezes A vai existir? Não, porque o número de colunas da matriz B, que é 3, não é igual ao número de linhas da matriz A, que é 2. Então, quando eu mudo essa ordem, já complica. Esse produto nem existe, quanto mais a gente dizer se vai ser igual ou não o resultado. Então, vai ter casos que nem esse produto existe. Então, fica claro para todos que, de forma geral, o produto de matrizes não é comutativo. Eu não posso trocar. Nos números reais, isso é válido, sempre posso fazer essa troca. Ok? Com isso a gente finaliza essas 4 propriedades da parte 3. E no nosso próximo encontro a gente vai finalizar as propriedades envolvendo aí produto de matrizes, soma, produto de número real com matriz. Ok? Mas basicamente nós estamos nessa parte final das propriedades, que é o produto de matrizes, de 2 ou mais matrizes. Espero ter contribuído e um forte abraço a todos.